A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Glória a Deus por essa oportunidade de poder gravar esse vídeo, sentar aqui e adorar o nome do Senhor juntamente com você. Amém? Agora eu vou estar aqui direto, não vou mais falhar, consegui resolver algumas coisas, futuramente vou falar o que eu estava fazendo. Deus é bom o tempo todo e vai nos dando graça, nos dando vitória. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia, por você fazer parte desse canal, por você fazer parte desse propósito do Senhor para as nossas vidas e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Hoje, 24 de outubro de 2024, já estamos indo para a última semana do mês. Não, a última semana que vem ainda. Ih, tem mais uma semana. Louvado seja Deus, nós já estamos indo para os dias finais desse mês de outubro, então não perca tempo, faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Busque a Deus enquanto podemos nos achar, porque Ele é fiel. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado nesse vídeo. Capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Nós vamos encerrar esse livro poderoso, esse livro que nos trouxe tanta graça para nossas vidas, tanto poder. Durante o dia eu fico meditando ali naquilo que eu leio, e o Senhor tem falado muito no meu coração, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus, Ele é Deus que nos traz ao coração a obediência, aquela falha que nós estamos, o que a gente precisa consertar, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa buscar nele. E eu venho com uma palavra de esperança nessa tarde ao teu coração. Há esperança, independente do cenário que nós estamos vivendo, as lutas, as provas que nós estamos vivendo, há esperança, e a esperança é Jesus, né? Muitos podem acreditar que a esperança está no governo, que a solução para o Brasil está no governo que está aí, ou está no governo que vai iniciar, ou talvez coloca na mão de um, na mão de outro, mas nós que servimos a um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, nós cremos que a nossa vida está na mão do Senhor. Nós sabemos que a esperança para a igreja de Jesus é Jesus Cristo. Amém? Então que você continue mantendo a sua esperança no Senhor, independente do cenário que você estiver vivendo hoje, atualmente, independente do momento que você estiver vivendo, viva crendo. Hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre distrações no meio da caminhada. A gente vai entender um pouquinho mais de tudo que a gente está vivendo nesse tempo. Olha só, nesse capítulo 24 nós vamos ver que Jesus agora vai ressuscitar. Passa-se a crucificação. Se vocês observar, eu não entrei muito sobre a crucificação, porque se você for lá o Evangelho de João, você vai ver, eu entrei mais em detalhes ali. Então Jesus agora, depois de ter sido levado ao Gálgota, Jesus após ter sofrido os açoites, né, colocado a coroa de espinho na cabeça, as zombarias, se cumprindo ali os salmos, né, que foi escrito que falava a respeito dele, a respeito da crucificação, que nenhum osso do corpo dele seria quebrado, né, quando o soldado fura ali ao lado dele ali, que enfia aquela espada, vai jorrar água com sangue, aquele homem vai ficar cego naquele momento e vai reconhecer o Senhor ali, porque toda cegueira espiritual vai sair daquele homem, aquele homem vai reconhecer o Senhor como Deus Altíssimo. Então a gente vai vendo que profecias ali foram se cumprindo, profecias que Ezequiel, profecias que Isaías, profecias que o próprio Davi, o rei Davi, também escreveu a respeito do Messias, né, prometido. Então a gente vai ver que as mulheres vão ali com especiarias aromáticas para chegar ao túmulo para poder ungir o corpo de Jesus ali, limpar o corpo de Jesus que estava ali no túmulo. Elas vão lá e quando chegam lá, elas vão ver que a pedra foi removida, que a pedra foi tirada, né, e ali estava aberto o sepulcro onde Jesus estava, mas não havia corpo, havia um lençol dobrado lá, e elas olharam ali e acharam que alguém tinha levado o corpo, tinha sequestrado o corpo de Jesus, porque até então em Jerusalém havia uma quantidade de pessoas inumeráveis, pessoas que estavam vindo, porque o maior fenômeno tinha acontecido naquele momento. Jesus de Nazaré, o profeta, o Messias, né, o prometido das nações, havia sido crucificado, e ele estava ali no túmulo. Então muitas pessoas estavam vindo para ver, para ouvir, para saber de perto aquilo que tinha acontecido, e muitos estavam esperando a ressurreição, porque assim como Jesus falava às multidões, aos seus discípulos, 3 dias depois ele ia ressuscitar. Então aqui essas mulheres não encontraram, né? Elas vão perguntar quem removeu a pedra, porque a pedra estava removida, e 2 varões vai se pôr do lado delas, de branco, e vai dizer: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Oh glória, nós insistimos em procurar em meio dos mortos aqueles que estão vivos, aqueles que já... Oh Jesus, tu é lindo, Senhor, muito obrigado pela tua graça. E ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. Nós sabemos que quando uma pessoa morre, é colocada no túmulo. Se você for lá, você vai achar os ossos. Se você for lá no túmulo de Maomé, tá lá os ossos de Maomé, lá tá uma lápide na frente, né, já esse aqui, Maomé. Se você for lá
desses que passaram sobre a terra, esses homens, né, que deixaram aí um legado, querendo ou não, foi um legado que eles deixaram, mas os ossos deles estão lá no túmulo. Agora, se você for no túmulo de Jesus em Jerusalém, não tá. Só está o túmulo, porque ele ressuscitou. Ele não está entre os mortos, porque ele está vivo. Louvado seja Deus. A oportunidade, a esperança da nação, né? O Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus Altíssimo, ele vive. O túmulo está vazio. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Lembrai-vos de como ele preveniu enquanto ainda estava convosco. Então aqui os anjos vão dizer para elas, lembrai-vos, traz à mente de vocês o que dá esperança. Jeremias vai escrever ali nas Lamentações de Jeremias, né? Trazer à mente aquilo que traz esperança, aquilo que traz alegria. Então traga na sua mente agora, nessa tarde, nesse momento, a esperança. Jesus vive. Por mim e por você, ele se entregou naquela cruz. A esperança. Então lembra aí, os anjos vai dizer para as mulheres, lembrai-vos, traz à vossa mente as promessas que o Senhor te fez. Lembrai-vos que quando ele estava convosco, lá na Galileia, ele falou, ele advertiu vocês, ele preparou vocês para o que iria acontecer, para o que viria a acontecer. O Senhor nos prepara, o Senhor nos alerta. Hoje eu estava com algumas irmãs num lugar de oração e uma irmã falou assim, o Senhor nos prepara para tudo, o Senhor nos alerta de tudo. Deus não deixa a gente ser pego desapercebido, irmãos. Não adianta. Quem anda com Deus não é pego desapercebido. Pode ficar desapercebido, mas não é pego. Mas a gente sabe que o nosso Deus, ele alerta, ele é fiel. Então lembra, Deus vai fazer você lembrar. Tá com dificuldade para lembrar? Olha esse verso 8 aqui. Então se lembraram das palavras de Jesus. Os anjos estão dizendo para ela, lembrai-vos, traga a mente, traga a esperança. E no verso 8, então se lembraram, elas vão lembrar da caminhada, elas vão lembrar das promessas, elas vão lembrar que eles ressuscitou. Lembra-se que as mulheres ficaram aos pés da cruz até a crucificação e até Jesus ser colocado ali no túmulo. Elas não abandonaram Jesus. As mulheres permaneceram ali ao pé da cruz, junto com Jesus e João, o apóstolo do amor, o apóstolo amado. Os outros discípulos acompanhavam de longe, porque alguns vão acompanhar de longe, irmãos, outros vão acompanhar mais de perto, outros vão querer ter mais acesso, outros vão querer buscar, outros vão querer sentir essa presença gloriosa. Alguns vai só ouvir falar e vai ficar satisfeito, outros não. Outros vão querer sentir, outros vão querer provar, outros vão querer mergulhar. Tem dias que tá tão difícil para mim, tão difícil, mas aí eu começo a lembrar, aleluia. Então traga a sua mente as promessas do Senhor, traga a sua mente, Jesus vive e há esperança. Não há nenhuma situação que não possa ser resolvida pelo Senhor, amém? Então creia nisso no nome de Jesus. Estamos em uma jornada longa, nós estamos numa jornada longa. Não perca a visão em meio aos fatos que ocorrem, não perca a visão em meio às lutas. A gente vai ver agora que 2 dos seus discípulos vão estar voltando para um povoado, para um vilarejo chamado ali Emaús. Eles vão retornar, e por quê? Jesus o Cristo tinha sido morto, para eles era conhecido como um profeta, um grande homem que fez muitas maravilhas. Eles vão retroceder, eles vão voltar novamente para o seu povoado. Por quê? Jesus era para ressuscitar e ainda não ressuscitou. Eles foram, você vai ver que aqui eles vão na caminhada conversando, nesta caminhada para Emaús, eles vão dizer que eles foram lá, e realmente o túmulo estava aberto, Jesus não estava lá. Mas como eles não viram Jesus, eles começaram a retroceder. Vamos voltar de novo, novamente para a nossa vida, vamos voltar para a nossa casa, vamos voltar para a prática que a gente vivia antes, porque Jesus não ressuscitou, né? Eu não vi, eu ainda não consegui ver. Muitos pensam assim, irmãos. Muitos, por não conseguirem ver, ou não conseguirem obter, ou não conseguirem adquirir, ou não alcançar aquilo que queria, preferem retroceder, recuar. E muitos deles vão voltar, mas alguns vão permanecer. Entenda isso, que no caminho de Emaús, aonde Jesus manda os 70 ir, ou 72 ir, para pregoar, passa pelo caminho de Emaús. Agora Jesus vai ir ao encontro do caminho de Emaús para trazer de volta 2 dos seus discípulos que estavam voltando, retrocedendo. Contudo, irmãos, nós precisamos compreender. Jesus, ele vai atrás daqueles que ele chama, daquele que ele levanta, ele garante. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Aqui eles estão retornando para a vila que eles viviam, retornando novamente. Irmãos, nós precisamos compreender. Os acontecimentos atuais não podem nos fazer recuar. Os acontecimentos atuais não podem fazer a gente retroceder. Nós precisamos continuar focados naquilo que o Senhor
nos confiou. Eles estão voltando e iam dialogando sobre os acontecimentos recentes ocorridos. O verso 14 diz que eles estavam dialogando, conversando sobre o que tinha acontecido, sobre a crucificação, sobre a tortura que Jesus sofreu, sobre o Gálgota, sobre o Calvário, falando ali sobre Simão que carregou a cruz, falando do sofrimento que Jesus teve, os açoites que Jesus teve, a carne de Jesus exposta, as costas de Jesus exposta, os ossos de como ele suportou aquela dor, aquele sofrimento, e eles ali voltavam para o céu, a vida, para a sua rotina, do seu normal, para a vila onde eles moravam, conversando os acontecimentos que havia acontecido. Tem muito crente nesses dias atuais conversando sobre os acontecimentos, mas não estão ligados no que Jesus falou, não estão ligados na promessa que Jesus falou, não estão ligados naquilo que Jesus falou. Lembre-se, os acontecimentos atuais que o Brasil hoje vive, que o mundo hoje vive, é cumprimento de promessa, irmãos. Hoje de manhã, eu não sei aí o seu telefone, mas eu falo no meu telefone. Quando eu entrei no WhatsApp para ver algumas mensagens, apareceu um negocinho lá, um nomezinho lá, outro meio lá de mexer. E ali eu fui perguntar à minha filha o que era aquilo que apareceu ali no WhatsApp, e ela explicou para que era, que agora você pode fazer perguntas ali, é tipo você faz pergunta e vai te responder, tipo uma Siri, sei lá, um negócio assim que ela falou. E quando uma moça estava assim no balcão, e a gente estava atendendo, aí a moça falou, apareceu no meu também, não sei o que, e na hora o Espírito Santo falou comigo, mais uma distração. Na hora o Senhor tinha ministrado no meu coração que era mais uma distração. Irmãos, a internet é uma bênção. É uma bênção para quem sabe usar. Mas para quem não sabe usar é uma grande distração. Se você usar para benefício do reino, para estudar, para fazer aquilo que... Tudo bem, é ótimo. Mas se você usa para te distrair do tempo, dos dias atuais... Pode observar, irmãos, é muita distração. Os jovens estão distraídos, crianças distraídas, adultos distraídos, liderança distraída. É muita gente distraído com tantas coisas que a internet oferece. É ruim? Não é ruim, é bênção. A internet é bênção. Só que nós precisamos entender, nada pode tirar a nossa atenção, as coisas atuais, entendeu? Enquanto Israel está em guerra, enquanto Israel está lá morrendo pessoas, ataques acontecendo, as mídias estão mostrando coisas para nos distrair, para nós não vermos a real realidade que nós estamos no mundo inteiro. Os sinais da volta de Cristo estão no mundo inteiro. Jesus vai voltar, irmãos. Ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar a igreja. Se prepare, não perca o céu agora. Muitos estão distraídos e essa distração vai tirar muito crente do céu. Hoje nós estávamos ali nesse ambiente de oração e a gente falamos e o Senhor foi falando, me adore e fique atentos aos sinais que eu tenho dado. Porque, irmãos, o Senhor está dando sinal para a igreja. Presta atenção, o arrebatamento da igreja não tem nada a ver com o mundo. O mundo não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Presta atenção. Quem vai subir é a igreja. Então as coisas que acontecem no mundo vai ficar acontecendo aqui no mundo. Não vai parar. A igreja vai subir. Você preste atenção, irmãos. Nós precisamos prestar atenção no nosso caminhada. Nós precisamos prestar... Eu tenho falado com o Senhor. Senhor, eu não quero perder o céu. Eu não quero perder a oportunidade de salvação. Muitas distrações, muitas perseguições, muitas calúnias, muitas fofocas. Pessoas investindo pesado para desviar outras pessoas do caminho do Senhor. Líderes que se perderam na caminhada e estão tentando impedir que outras pessoas cheguem à presença do Senhor. Precisamos entender, irmãos, essa guerra fria que estamos vivendo. Observa, a gente precisamos entender que muitas vezes o inimigo que nós temos não está fora, está dentro. Então nós precisamos compreender, analisamos o nosso posicionamento, analisamos a nossa forma de viver. Esses dois discípulos estão retornando, voltando atrás, porque eles não viram o que eles queriam ver, mas a promessa tinha sido feita. A promessa de que Jesus ressuscitaria, inevitavelmente iria acontecer. Era inevitável, ia acontecer. Só que aqui Jesus já tinha ressuscitado. E eles mesmos foram ao túmulo, mas eles não acreditaram. Porque a mente deles foram bloqueadas e eles não conseguiram entender. Presta atenção no verso 16. Entretanto, os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Quem? Jesus vai se aproximar deles. Enquanto eles trocavam ideia, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ambos começou a caminhar com ele. Eles começaram a caminhar com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus, porque o entendimento deles foi fechado. É muita gente, irmãos, que está caminhando, dizendo que está caminhando com Jesus, mas nem reconhece Jesus na caminhada. Quantos testemunhos pessoas contam, né? Eu fui crente durante 15 anos, mas só conheci Jesus há 5 anos, só conheci Jesus há 2 anos, há 10 anos, eu caminhei 10 anos para conhecer Jesus agora. Quantas pessoas caminham e vão dizer que tem um encontro com Jesus depois de anos na igreja? Porque precisamos compreender que estar na igreja não significa que eu sou igreja.
Estar num ambiente espiritual não significa que eu sou espiritual. Estar num ambiente de oração não significa que eu sou de oração. A gente precisa compreender isso, irmãos. Muitas pessoas parecem que é, mas não é. E nós precisamos compreender. Esses discípulos aqui, eles estavam retornando para a sua vida antiga, voltando para trás. Por quê? Porque eles não viram o que eles queriam. E olha que eles ouviram do próprio Jesus o que viria a acontecer. Então lhes questionou, Jesus vai questionar eles, né? O que vos preocupa? E sobre o que ideias discute durante a vossa jornada? Quer dizer, durante essa caminhada vocês estão discutindo e conversando. E é o que vocês estão conversando? Jesus vai fazer essa pergunta sabendo tudo que tinha acontecido, com ele próprio. No entanto, eles um chamado Cleópatra replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora os acontecimentos desses últimos dias? Oh, glória! A pergunta que eles vão fazer, o maior acontecimento da história, o fenômeno, o que aconteceu em toda Jerusalém, toda as redondezas, todos estão sabendo o que aconteceu, e você é o único que não sabe, porque Jesus vai perguntar para eles o que está acontecendo, e eles achando que Jesus não sabe, e eles vão falar porque eles não reconheciam, os olhos deles foram fechados, eles não compreendiam que era o Senhor Jesus. Não fique com seus olhos fechados, permita que o nosso Deus abra os nossos olhos, porque o maior fenômeno que aconteceu naquele tempo, até hoje é falado, louvado seja Deus. Pode até tentar dizer que Jesus não existiu, foi um homem normal, pode até tentar, irmãos. Aí muitas religiões, muitos homens, historiadores que buscam dizer que Jesus não existiu, ou dizem que Jesus veio à Terra, mas foi como um homem normal, né, que morreu e que ele não ressuscitou, e que havia índice que ele não... Não, irmãos, ressuscitou sim, ele é Deus. Abra o teu coração que você vai sentir. Há pessoas que tentam dizer que Jesus não existe, tentam dizer que Deus não existe, mas não adianta. A gente vê muitos relatos, né? Tem aquele filme, né? Deus não existe, Deus não está morto, e que aquele historiador ele vai tentar provar que Deus não existe. Ele se engaja, se empenha a provar que Deus não existia, e os próprios fatos que ele queria usar para comprovar que Deus não existia o convence que Deus existe, e ele se converte. Eu esqueci o nome agora. Tem um filme, tem um livro muito bom, até indico que vocês assistam, né? Deus não está morto. É um filme muito forte, muito abençoado também, pra gente compreender. O filme conta a história, o livro narra ali toda a história dele também, muito bom. Então, o que a gente precisa compreender, não adianta, todos aqueles que tentam provar que Deus não existe, eles acabam sendo convencidos pelo próprio Deus sobre a existência do Deus Altíssimo, né? Criou Deus os céus e a terra e toda a sua plenitude, tudo que você vê, ele é Deus, ele é o Criador. Então, na caminhada, eles vão indo conversando e eles começam a falar para Jesus o que tinha acontecido. Ora, o que aconteceu, o Nazareno, que é varão, profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus. Aí eles vão contando. E como os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à pena de morte e crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras como nós, aqui eles são seguidores de Jesus, algumas mulheres seguidoras como nós, eles começam a contar, foram ao sepulcro de madrugada e foram lá, a pedra já tinha sido removida, Jesus não estava lá, contudo voltaram e nos relataram tudo que tinham visto, e 2 anjos, aleluia, que lhes asseguraram que ele vive. Então quer dizer, eles têm um relato do anjo também, que as mulheres falaram, os 2 anjos dizem que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. E então lhes demonstrou Jesus: ó tolos, ó entendimento lentos de coração para crer em que tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então era necessário, tinha que acontecer. Jesus vai falar: ó tolos, corações endurecidos, vocês ouviram falar o que seria necessário acontecer e agora questionam, né? Assim, a gente, irmãos, por mais que o Senhor nos previne, por mais que o Senhor nos fala, mesmo assim, quando a gente entra naquele início que a gente vai viver, a gente ainda assim tem um pouco de incredulidade. Muitas vezes a gente ainda assim duvida daquilo que Deus falou, e nós precisamos. Essa incredulidade faz parte da vida de todo ser humano, mas nós precisamos repreender ela, crer e orar no nome de Jesus para que se cumpra em mim e em você as promessas do Senhor. E ali Jesus vai
parecer. Jesus se fez que ia continuar caminhando. Em seguida, mais à frente, eles vão chamar. Quando eles veem que Jesus vai continuar o caminho, quando eles se aproximam da cidade de Emaús, ali onde eles moravam, no povoado, eles vão pedir a Jesus para que Jesus ficasse com eles. Não fosse, mas que Jesus entrasse ali com eles. Porém, eles muito insistiram. Então, eles vão rogar, vão insistir. Fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou a ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados à mesa, preste atenção, quando eles sentaram à mesa para ceiar com o Senhor, a mesa para se alimentar com o Senhor, aleluia. Jesus vai dar graça e o pão, e ele vai partir o pão e deu a eles. Quando Jesus parte o pão e dá a eles, neste mesmo instante, eles abriram os olhos. Só naquele momento que os olhos vai ser abertos, porque sentou à mesa. Senta à mesa com o Senhor e permita. Senta à mesa com Deus, e Deus vai te fazer lembrar de todas as promessas, de tudo aquilo que o Senhor já falou que vai acontecer. Quando eles sentam à mesa no mesmo instante, no mesmo momento, os olhos deles vão ser abertos e eles vão reconhecer Jesus. Contudo, na hora que eles vão reconhecer, Jesus vai desaparecer na frente deles. E eles vão voltar imediatamente novamente para Jerusalém. Mas olha que coisa linda, o verso 32 eles diz: e questionaram-se entre si. Aleluia. Porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, aonde encontrava reunidos 11 e outros seguidores. Aleluia. O coração queimava. Jeremias vai falar num período da sua vida, no capítulo 20, do verso 8, ele vai falar assim, que quando ele pensava em parar de falar das grandezas, de falar a mensagem do céu, um fogo queimava dentro dele. Olha o que Jeremias vai falar. O verso 9 diz assim: contudo, se eu disser não o mencionarei, não vou falar mais de Deus. Chega, não quero mais falar, tá muito difícil a caminhada, pregar tá muito cansativo, cantar tá muito cansativo, pastorear tá muito cansativo, eu vou parar, eu vou desistir, não chega, pra mim já deu. Aqui Jeremias falando, Jeremias está cansado de tanta perseguição. Jeremias era zombado, chacoteado, rejeitado pela sua família, rejeitado pelos seus amigos, perseguido pelos reis, perseguido pelas autoridades, perseguido pelos doutores da lei, perseguido pelos seus companheiros de ministério. Os sacerdotes vai ver Azul que vai bater nele, prender ele na prisão, no outro dia vai tirar ele da prisão, tornar a bater e mandar ele mudar a mensagem. Preste atenção, Jeremias está cansado, Jeremias está exausto, mas ele decide: eu não vou falar mais dele. Quando eu penso em não falar mais dele, há um fogo. Aleluia. Um fogo que queima. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Quer dizer, já não tenho mais controle. Já não posso mais impedir que esse fogo queima no meu coração. Aí no capítulo 23, o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga o Senhor a Jeremias: não é a minha palavra que é fogo consumidor que queima? Indaga o Senhor: é como uma marreta que despedaça a rocha, que despedaça a penha. Para um coração duro, para um coração de pedra, o Senhor tem marreta, irmãos, mas para o coração de carne, um coração aquebrantado, Deus tem fogo do teu espírito, o poder da tua palavra, o fogo que queima nos nossos corações. A palavra de Deus tem poder, ela arde. Abre o teu coração que ela vai queimar, abre o teu coração que vai trazer vida novamente. Precisamos se alimentar da palavra. Sabe por que muitos crentes mortos espiritualmente? Sabe por que muito crente nécio, crente que tá parando por tudo, crente que para por perseguição, crente que para por calúnia? Irmãos, se eu fosse parar porque de perseguição, de calúnia, já não era mais pra mim estar aqui sentada gravando esse vídeo, já não era mais pra mim estar fazendo a vontade do Senhor, e não era também pra mim ter projetado o que Deus me deu agora, colocado em prática, e vocês vão saber daqui um dia o que Deus me deu, tremendamente, forte demais, poderoso, que Deus me confiou a fazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não era pra mim também estar fazendo, não era pra mim estar querendo pôr em prática, exercer aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Então é noite, é tarde, é manhã, é madrugada, é o momento, e agora, e é hoje, para nós começarmos a olhar para o Senhor e deixar o poder da palavra criar vida dentro de nós. Deixe o poder da palavra criar vida dentro de você. E após eles voltarem, contar tudo o que aconteceu no caminho de Emaús, agora Jesus vai entrar, aleluia, no meio deles, aonde eles estão. E aconteceu que, estando conversando sobre os fatos, e o próprio Jesus apareceu entre eles e os saudou: paz seja convosco. Ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivera vendo um espírito. Preste atenção, Jesus não chegou acusando, Jesus não chegou dizendo: Pedro, você me negou 3 vezes, vocês andaram longe de mim, só quem ficou perto de mim foi as mulheres e foi João, só eles que não me abandonaram. Não, Jesus chegou saudando com a paz.
Shaddai, Shalom, Adonai. Pai, seja convosco, Pai, seja na sua vida, que você seja próspero, bem-sucedido em todas as áreas da vida de vocês. Jesus chegou saudando com a paz que excede todo entendimento. Ele não chegou com acusação, irmãos, então nós precisamos compreender. Nós gostamos muito de apontar. Olha só, ontem foi feita uma pergunta tão forte pra gente. Estávamos num ambiente de oração e o Senhor usou uma serva dele para fazer uma pergunta para cada uma de nós. Se você recebesse agora a autorização de Jesus para você julgar a sua causa, como você julgaria a sua causa? Como você julgaria a sua causa? Como você julgaria você agora, a sua causa? Como que você julgaria? Se você estivesse agora recebendo a autorização de Deus para julgar a sua causa. Porque julgar a causa do próximo é muito fácil. Nós julgamos os irmãos, julgamos a causa, nós damos nota, nós dissemos quem pode, quem não pode entrar no céu, não é assim? Nós dissemos quem vai e quem não vai para o céu. Porque o ser humano tem isso, de dar nota para quem é e para quem não é, de limitar quem vai ou quem não vai para o céu. Nós queremos fazer como se a chave do céu estivesse nas nossas mãos. Por que eu me incluo no meio? Porque eu sou pecador igual vocês. Nós, ser humano, temos esses hábitos. E nós precisamos compreender que é Ele que contempla o coração do homem, é Ele que conhece. Louvado seja Deus, que a paz do Senhor esteja conosco, que a paz do Senhor esteja no nosso coração, na nossa alma, na nossa família, e que a misericórdia dele seja derramada entre nós. Por que estás apavorado? Jesus agora vai perguntando para eles, por que estás apavorado de espírito? Porque eles ficaram atônitos. Quando Jesus entra, eles pensaram que era o quê? Um fantasma. Eles pensaram que ele estava vendo um espírito, mas Jesus estava ali em carne e osso para mostrar para ele o corpo que Jesus ressuscitou. É o corpo que Jesus está até hoje esperando o momento e a hora de arrebatar a sua igreja, e nós o veremos assim como ele é, e assim como ele é, nós seremos. Aleluia! Esse corpo aqui incorruptível vai ser transformado por um corpo incorruptível. Louvado seja Deus, e viveremos a eternidade com ele. Hoje uma irmã falou comigo assim, chorando. Ela falou: irmã, como as pessoas conseguem, irmã, se contentar em saber que um filho pode passar uma eternidade no inferno, um lugar que não tem volta, foi pro inferno, não tem mais jeito, morreu sem Jesus, não tem mais jeito. Como muitas pessoas conseguem, irmãos, perseguir outras pessoas, enviar pessoas para longe de Jesus, e muitas dessas pessoas estão morrendo, afastadas do caminho do Senhor, afastadas de Jesus, e essas pessoas não têm peso na consciência. Perseguidor, fofoqueiro, caluniador, perseguidores da obra do Senhor. Será que a consciência não pesa em saber que uma alma morreu sem Jesus, uma alma está afastada, pode morrer a qualquer momento? Irmãos, é uma responsabilidade muito grande, uma alma ir pro inferno porque de alguém. Eu sempre peço ao Senhor, não deixa, Senhor, eu matar ninguém, eu levar sangue de ninguém nas minhas mãos, não deixa. Faça-me reconhecer, Senhor, aquilo que é necessário. E eu vejo hoje pessoas que não têm temor nenhum, ao contrário, muitos estão tendo alegria em saber que pessoas estão se afastando do caminho do Senhor, tem ficado alegre em saber que pessoas podem morrer longe de Jesus. E quando essa irmã foi falando isso comigo, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, sabe? Meu coração foi doendo, foi ficando apertadinho. Uma mãe que vê o seu filho escolher o mundo, que não quer mais viver com Jesus, e de repente aquela pessoa pode morrer ali e estar numa eternidade no inferno, irmãos. Eu perdi um sobrinho, ele morreu, né? Assassinaram ele há muitos anos atrás. Na época, assim, eu não era crente ainda. E hoje eu falo com o Senhor. Como eu queria ter conhecido Jesus um pouco mais tempo pra gente poder falar, ter oportunidade. E muitas vezes a gente negligencia pessoas do nosso lado. Nós precisamos compreender, irmãos. Há muitas pessoas indo para o inferno. Nós precisamos nos levantar, abrir a boca, falar enquanto há tempo. Por mais que muitos não vão querer ouvir, por mais que muitos não vão dar crédito, por mais que muitos não querem, mas a sua parte você vai fazer, você vai falar o caminho da verdade, você vai falar o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que levanta, o Deus que abate, o Deus que salva. Só Jesus, amém? Deus é lindo, então sente à mesa com ele e deixa ele abrir os seus olhos espirituais. Jesus vai começar a falar: observai as minhas mãos, meus pés, vede, eu sou o mesmo, tocai-me, comprovai-me, vós que porque estão achando que sou espírito, não, sou de carne e osso. Aqui Jesus também já está falando sobre uma heresia que futuramente iria acontecer. Era a heresia dos helenitas, esses helenistas. Esses helenistas, eles iam fundar o gnosticismo. Eles iam dizer que Jesus era espírito, que, não, os gnosticismos iam dizer que Jesus era só espírito, que Jesus quando passava não deixava marca no chão. E os helenistas iam dizer que Jesus, não, ele não foi 100% homem, não, ele só foi homem mesmo. Então, aquela mistura de tudo aquilo que ainda viria, né, de todas as heresias que ainda viriam, Jesus já estava aqui quebrando, jogando por terra, e o nome do Senhor sendo glorificado. E havendo dito, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés, e nós veremos assim como ele é. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, quando João cai prostrado aos pés do Senhor.
que ele vê o Senhor na sua magnitude, na sua gloriosa, no seu poder, que ele cai, ele vai ver ali as mãos e os pés do Senhor, a marca da cruz. Oh, Jesus é lindo demais, ele é poderoso. Deus seja adorado, Deus seja adorado, Deus seja sempre adorado. E Jesus vai esclarecer as escrituras e vai abrir o entendimento deles no versículo 45. Então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Só Deus pode abrir o entendimento, só Deus pode falar ao nosso coração. Hoje o Senhor ministrou muito no meu coração quando eu li esse versículo aqui. O versículo é o 45 que diz assim: então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Muitas vezes mãe, muitas vezes pai, eu, você, né, uma avó, um tio, um pastor, um líder, alguém que ama almas, né, que ama almas, quer fazer com que essa pessoa entenda que o melhor caminho a seguir é Jesus. Então muitas vezes a gente quer fazer com que eles compreendam, com que eles aceitem a força, no braço, mesmo na violência. É necessário compreender que Jesus é quem salva, que Jesus é que liberta. Muitas vezes a gente exagera, às vezes, ou é grosso demais, ou é frio de menos, e por aí vai. Entenda que é o Senhor que vai abrir os olhos e o entendimento, e o nome dele será glorificado. Tendo-os levado, Jesus agora vai perto de Betânia, da cidade de Betânia. Jesus vai erguer as mãos e vai o abençoar. Preste atenção, na cruz, Jesus vai entregar a sua vida de braços abertos. E quando ele sobe ao céu, também de braços abertos, ele está abençoando o seu povo. Jesus vai indo, vai subindo, e nas nuvens ele vai desaparecer com as mãos estendidas, abençoando o seu povo. Então vamos estender a mão, vamos abençoar o próximo, independente, irmãos, das decepções. Pede a Deus cura, pede a Deus transformação, pede a Deus para curar a sua alma, traições, calúnias, deformações. Isso tudo vai continuar acontecendo. E para com esse negócio de dizer que é só porque você acredita. Lá no mundo também tem. A gente vê traições de pessoas que não servem a Deus, que traem um ao outro, que maquinam um ao outro, coisas que acontecem. Para com esse negócio de dizer que só... e na igreja não. A gente vê dessa forma na igreja, por quê? Porque a gente sabe que a igreja tem que ser referencial. Nós, como igreja, temos que ser referência. Nós temos que ser santos a todo tempo, ser de santo, porque o seu pai é santo. Então, quando essas coisas acontecem conosco, a gente começa a ver numa visão diferente. Mas lá fora também acontece, irmão. Tá? Lá fora também acontece. Então mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha suas mãos estendidas para abençoar. Independente de quem tem tentado te amaldiçoar. Porque toda maldição, irmão, foi quebrada lá na cruz. Foi levado, quebrado na cruz. Então ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Não lembra de Balaão? Foi tentar amaldiçoar o povo de Deus. E Deus fazia com que as palavras saíam como bênção para que o povo dele fosse abençoado. Então ninguém amaldiçoa, ninguém para, ninguém mata quem Deus levantou. Preste atenção. Quando é Deus que está no controle, quando é Deus que está na direção, quando o chamado é de Deus, ele garante. Então, que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcança. Me empolguei aqui, passei. Oh, Deus é lindo demais. Eu quero abençoar a sua vida com a oração também. Eu acredito que o Senhor tem muito mais para nossas vidas. Vamos orar? Senhor, eu estendo a minha gratidão ao Senhor por completar mais um livro, Senhor, da tua palavra. Nós iremos iniciar agora, Senhor, o livro de Marcos, e eu creio que o Senhor está conosco a cada minuto, a cada segundo. Eu externo a minha gratidão ao Senhor, ó Pai, porque nós já fomos 2 evangelhos lidos juntos, ó Pai. E eu te peço que o Senhor venha fortalecer a minha irmã, fortalecer meu irmão, que o Senhor venha jogar por terra todo desânimo. Senhor, eu não sei o que tem acontecido atualmente, mas o Senhor sabe na vida de cada um deles, e eu te apresento essas pessoas que estão inscritas neste canal Desperta Crente. Continua abençoando e continua fazendo com que eles venham frutificar, que o nome do Senhor seja glorificado, que testemunhos poderosos de milagres eles possam contar, e que todos possam ver eles, ó Pai, e resplandecer a tua glória sobre os teus filhos. Usa-o como instrumento e não deixa eles esquecerem das promessas que o Senhor o fez. Assim eu apresento em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance e te fortaleça no nome de Jesus.